Queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui em nossa casa e a você que está conosco na transmissão ao vivo, para o encontro desta noite, quando teremos o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro para as nossas reflexões. Antes, porém, um aviso muito importante que a maior parte do movimento espírita, dos simpatizantes, não sabe. Faltam 3 dias para que as pessoas que queiram apoiar a produção do filme Paulo de Tarso e o cristianismo primitivo, que vocês estão vendo na tela, se encerre. É uma campanha que a TV Mundo Maior está realizando para produzir, depois de terem feito com excelente êxito nos passos do mestre, agora, aproveitando todo o material de que dispõem e o esforço que não lhes falta, produzirem a história neste documentário. Não é um filme aos modos de Hollywood, é um documentário dramatizado que conta a importância para o mundo espiritual e para o mundo material dessa personagem, fundamental para a compreensão e para a proliferação dos ensinamentos de Jesus. Todo este esforço está voltado para que este filme chegue o mais cedo possível e da melhor maneira em termos de produção até cada um que se interessa por coisas boas. E vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem em casa, cansados de terem que procurar pelos 500 canais de televisão alguma coisa que preste e não encontrar, teremos condições não apenas de encontrar alguma coisa, mas de ajudar a produzir alguma coisa. E então, nesta fase da produção do filme, ela conta com o apoio espontâneo das pessoas que estejam desejosas de cooperar com o esforço espiritual para fornecer ao mundo algo melhor do que o lixo que nós assistimos. E neste site que vocês estão vendo, este que se chama Kikante, você vai encontrar inúmeras maneiras de doar, desde R$20 até R$20.000. Vocês poderão eleger a quantia que quiserem e vão receber alguns brindes que vão crescendo à medida que também a doação for maior. E eles estão descritos. Deveríamos apenas ter o prazer de doar. Deveríamos estar sendo convocados pelo nosso idealismo a cooperar com 20, 35, 50, 75, 100, sem ganhar nada. Mas, como o ser humano ainda não está acostumado a vivenciar este ideal desinteressado, eles também estão oferecendo, em todos os níveis de doação, brindes que podem favorecer as pessoas que assim se dispuserem a ajudar. O objetivo deste período de arrecadação para o filme é atingir R$300 mil em doações. Faz 3 meses que eles estão com esta propaganda, solicitando o Facebook, na TV Mundo Maior, na programação da Rádio Boa Nova, a cooperação dos espíritas, dos simpatizantes. E até o dia de hoje conseguiram receber em doações R$92 mil. Só 121 pessoas até ontem tinham doado R$20. R$20. E qualquer dessas doações pode ser parcelada em até 6 vezes, através do cartão de crédito. Essa realidade é mais triste do que assistir o lixo que vem pela TV. Num esforço de pessoas idealistas que não estão fazendo isso nem para ficar famosas, nem para ficar ricas.
Há 3 meses estão solicitando que quem quiser ajudar possa fazer a doação. Faltam 3 dias. Certamente não vou chegar aos 300 mil. Mas qualquer um de nós, neste fim de semana, só neste fim de semana vai gastar mais do que 20 reais. Em alguma bobagem que a gente vai fazer. Nós fizemos um programa que está disponível no nosso canal da TV Alvorada Espírita no YouTube, 2016 ou 2017, que é aquele que fala sobre consumos e hábitos. E nós mostramos com a calculadora que não é difícil que uma pessoa com pequenas condutas, que ela mesma acha que são lícitas e válidas e que a destroem, além de tudo, gaste, como tenha gastado em 2016, R$10.600 no fim do ano. Nós fizemos a conta e fomos somando. Refrigerante em latinha, refrigerante PET, cerveja em lata, cerveja em garrafa, chocolate em barra, chocolate sonho de valsa, um macinho de cigarro por dia, algumas fezinhas na loteria, somadas ao longo de 2016, correspondem a um gasto de R$10.600 inútil. Porque nada disso é fundamental para a sua sobrevivência ou é essencial para o seu estado de saúde. Ao contrário, todas estas coisas são lixos que vão destruindo o nosso corpo. Então, a gente observa como nós estamos alienados em relação ao que é importante no mundo. Gastamos em média, e isso é pouco, entendam bem, isso é pouco. Nós não colocamos tintura de cabelo, funilaria e pintura, cremes, shampoos, não colocamos cabeleireiro, não colocamos acessórios para carro, não colocamos happy hour, não colocamos jogos de futebol, entretenimentos de bailes, shows e outras porcarias que existem por aí. Nada disso foi inserido. Então nós estamos avisando aos que estão aqui e aos mais de 1.100 que nos assistem. Faltam 3 dias para que um esforço de levar para o cinema, para a televisão, para o vídeo, uma história tão primorosa que chegou também através da espiritualidade superior e pelas mãos de Chico Xavier ao maravilhoso romance Paulo e Estevão, dos livros mais lindos que a espiritualidade nos concedeu. E para aqueles que nunca leram, não sabem o que estão perdendo, esta é uma oportunidade de também, como você vê aí, colocarmos a nossa pequena participação. E isso não se está fazendo nem com chantagem, nem com apelação, nem com promessa, nem com ameaça. Está fazendo como solicitação, como um pedido de apoio àqueles que estão fazendo um pouco mais do que cada um de nós. Se você que está aqui e você que me assiste fizeram um filme espírita, espiritualista de nobre conteúdo, venha até nós e nós estaremos fazendo uma campanha também para ver se você consegue recursos. Mas enquanto você não estiver fazendo nada desse tipo, apoie quem está fazendo. Um pastor evangélico, essa semana que passou, sofreu um atentado. Vocês viram na televisão? Sabe o que está acontecendo agora?
As pessoas estão pagando até R$1.000 para pôr a mão na camisa ensanguentada dele, porque dizem que ela cura. E tem fila de gente para pagar R$1.000 para pôr a mão na camisa. Eles têm horários de televisão, têm redes de televisão, canais de televisão, porque usam o capeta, o medo de Satanás, a ameaça, a culpa das consciências, a chantagem, para que as pessoas tentem comprar a paz da mente através do bolso. Mas Jesus não faz isso. O Cristo pede a nossa espontânea adesão. Portanto, ainda há 3 dias que cada um pode meditar, pode escolher, pode entrar lá no site e pode dedicar alguma coisa do seu patrimônio a apoiar um esforço desse tipo. Porque se você reclamar da sociedade podre em que vivemos e não fizer nada, você não tem moral para isso. Se você assiste televisão e se indigna com aquilo que vê, mas não faz nada para colocarmos alguma coisa diferente, as suas palavras não têm nenhum peso. E nós continuaremos vivendo num mundo podre, reclamando do mau cheiro, mas chafurdando no lodo, por gosto. Todos estes são esforços do mundo espiritual, para que as pessoas possam acordar espiritualmente também. O que fazemos aqui todas as noites de estudo, falamos do Evangelho, falamos das leis espirituais. E aprendemos na questão 573, que uma das missões que nós temos é melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Está escrito na questão 573, qual é a missão do homem encarnado na terra? Instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e Enter e mandar a coisa lá para frente que você vai melhorar as instituições. Copiar e colar, como muitos vivem fazendo para se sentirem prontos para o paraíso no seu WhatsApp ou no seu Facebook, não muda nada. Como também não muda você, todos os WhatsApps que os teus amigos te mandam. Ao contrário, você fala, esses caras só ficam enchendo a minha caixa postal de lixo, de porcaria, eu nem abro. Então, é exatamente isso. Não será assim. Às vezes isso é melhor do que fazer o mal. Às vezes. Mas não é assim. É preciso que nós saiamos do nosso comodismo e tenhamos vontade. Por isso é que nós estamos mostrando para vocês. Nós sempre lembramos as pessoas que quiserem nos ajudar através do Clube Amigos da Alvorada. E somos gratos aos que fazem isso ainda. Porque bastou dar um trovão e metade não paga. Mas a gente ora a Deus para que não faça chover tanto. Mas nós não estamos pedindo para nós. Nós estamos pedindo para uma outra instituição, cujo trabalho maravilhoso está ajudando milhões de pessoas. Milhões. A Fundação André Luiz em São Paulo, em Guarulhos, a fundação que abrange não apenas o trabalho com os deficientes, mas também a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Eles estão fazendo isto. E para nós, que estamos sob o manto do mesmo amoroso Mestre Jesus, é uma honra pedir por eles. É uma honra.
falar a vocês que não se esqueçam de ajudar aqueles que estão tentando ajudar muito mais gente. Nós estamos trabalhando no Evangelho, o capítulo 5 que fala das aflições estas que só vão diminuir quando as pessoas tomarem consciência de que podem fazer alguma coisa, e aí não apenas apoiando um filme, não. O leque de coisas que nós podemos fazer para diminuir as aflições é muito mais vasto e muitas vezes mais barato do que a mais barata contribuição que está lá, que é R$20. As nossas aflições poderão ser mitigadas por um esforço muito menor do que esta privação gigantesca do nosso patrimônio. Um pedido de desculpa altera o panorama da paz familiar. Um gesto de carinho representa uma diminuição dos atritos que os desgastes diários vão construindo entre as pessoas. Um pouco de atenção a alguém que está querendo contar um problema, sem você julgar o que ela tem que fazer ou dizer que ela está errada. Representa a oportunidade de você deixar que se alivie a pressão mental de uma pessoa, que não está querendo que você decida por ela. Está apenas querendo contar. Está apenas esperando que você diga, puxa, eu entendo você. Não deve ser fácil. E todas estas coisas, que são muito simples, não custam nada. As aflições que o capítulo 5 do Evangelho nos apresenta são tão vastas e estão em tantos horizontes da nossa vida, que é o capítulo mais longo. De todos os 28 capítulos do Evangelho, é o mais recheado de temas. E, obviamente, desde os fundamentos das aflições, na análise do porquê estamos sofrendo ou chorando, nós vamos encontrar lá no começo reflexão muito útil para que nós paremos de criar problemas, nós paremos de ser nossos inimigos, nós deixemos que a vida faça bem para nós, ao invés de nós atrapalharmos o esforço celeste de nos amparar. Mas o tema de hoje é um tema espinhoso e talvez de todas as aflições ali contidas, a mais pungente, a mais difícil. Aquela que significa algo que você nunca mais vai esquecer. Você perde uma namorada, perde um marido e dá graças a Deus. Perde um negócio, fica chateado, mas logo depois vai aparecer um outro. Quer comprar um carro, mas chegou alguém mais cedo que você e já comprou na sua frente, você vai ter que esperar uma outra oferta. Você tem uma enfermidade, você se incomoda com ela, mas faz um tratamento e se recupera. Faz uma cirurgia e prolonga a sua vida. Mas, quando você perde alguém que você ama, não há médico, cirurgia, carro, casa, afeto, estepe, que possa estar no lugar. E de todas as dores das perdas, aquela que é quase um castigo,
é quando o pai ou a mãe perdem o filho. Porque a ordem natural da vida é que os mais velhos partam primeiro em relação aos mais novos. Então, todos estamos numa sequência cuja normalidade representa que aquele que gerou esteja mais perto de voltar para o outro lado da vida do que o ser que foi gerado. E ele, ou eles, os geradores do corpo, se entregam a uma rotina amorosa para sustentar aquele ser débil, para que ele possa vingar, possa crescer, possa realizar-se. Então, quando você que fez da sua vida todo um projeto para dedicar-se a esse objetivo, você que quando jovem era uma mocinha entregue às vaidades femininas, interessada em ser cultuada pelo olhar dos homens, através das curvas que exibia, mas que o amor acabou fazendo você entregar todas as glândulas do seu corpo ao serviço de criar um ser que vai morder o seu seio para alimentar-se. Você abdicou da vaidade de ser uma mulher esbelta, de ter os seios mais lindos, para que aquele ser tivesse comida. E quando você, na condição de pai, agora tem que honrar não só o estômago da sua companheira, que por ser adulta é capaz de passar alguma privação sem reclamar, mas também agora alguém que você pôs no mundo pela demonstração afetiva e da intimidade, agora está precisando ser mantido. Você se veste daquele cavaleiro com armadura e sabe que precisa correr o mundo através das oportunidades que ele te oferece, daquelas que você cria para poder trazer para casa. A partir daí, então, vocês mudam todos os planos. A moça bonitona já não está mais tão preocupada em ser bonitona. O homem que antes queria viajar, jogar, conhecer o mundo, agora não pode. Não é que não pode, agora não quer. Há um outro objetivo. Há algo mais lindo, que vale mais a pena do que uma viagem ao redor da terra. Existe um dito que diz assim: se você está planejando para um ano, plante trigo. Se você está planejando para uma década, plante árvores. Mas se você está planejando para uma vida, plante pessoas. Plantar pessoas é que fazem as famílias, homens e mulheres. Plantar no sentido literal e no sentido figurado representará inocular a semente e vê-la brotar. E do sangue placentário um corpo surgir do nada. E depois de algum tempo você carregá-lo nos braços. Mas plantar pessoas é mais do que isto. Plantar pessoas é fazê-las diferentes. É fazê-las crescer não só no corpo,
É dar uma rotina que possa erguer uma criatura decente. E como o livro dos Espíritos nos explica, existem pais e mães que têm mais cuidado em endireitar as árvores do seu jardim do que o caráter do seu filho. Não estão plantando pessoas, estão criando bonecos para serem a serviço das estruturas fajutas de uma sociedade que se contenta com as aparências. Mas aqueles que entendem o objetivo de plantar para uma vida, estarão cumprindo esta tarefa com o melhor que carregam no ser. Praticamente, eu acho que não há exceção, a não ser nos casos em que as pessoas não foram atendidas por pessoas que estivessem à altura de serem pais e mães minimamente decentes. Mas a maior parte, todos aqueles que tiveram pais ou mães minimamente decentes, nunca vão esquecê-los. E às vezes, na falta de pais dessa forma, tem um tio, tem uma avó, tem um avô, tem uma pessoa que Deus permitiu que estivesse no papel, que te deu o exemplo, que ajudou você a tomar banho, a entender como é escovar o dente, a ver se você estava limpo. E então esta ligação entre as almas representa um elan, um laço, um liame indestrutível. Vocês que estão aqui, vocês que me assistem agora, certamente podem estar sem os seus pais há muitos anos. Podem já tê-los sepultado. Podem ter perdido a memória de quanto tempo faz. Mas você pode não se lembrar há quanto tempo eles morreram. Mas se olhar para dentro de você, eles nunca morreram. O jeito de falar, o perfume, o gosto da comida, as bolas da árvore de Natal, as lições que você aprendeu e ficaram gravadas mais do que nos papéis dos seus cadernos, na sua memória. Crescem com você e te fazem uma outra pessoa. Porque representam o amor de alguém querendo que você fosse melhor. E mesmo quando eles erram, por excessos, por faltas, nós entenderemos como filhos. E quando nossos filhos estiverem sob nossos cuidados, nós compreenderemos nossos pais. Nós nos envergonharemos do que fizemos, de quanto eles sofreram por nossa causa. Nós sentiremos vergonha de termos sido maus filhos. Porque agora os nossos filhos estão esperando de nós algo. E então você descobre que você, quando era jovem, talvez não morresse pelos seus pais. Mas seus pais morreriam por você. Do mesmo jeito que agora você é capaz de morrer pelo seu filho, sem pensar. Mas seu filho provavelmente não vai morrer por você.
E é exatamente esta força, este poder glorioso, que é tão potente, tão glorioso, tão forte, que faz o instinto de preservação da vida ser desprezado, e o pai ou a mãe se atirar na frente do ônibus para empurrar o filho, mesmo que ele morra, que faz o pai perder a sua existência, a mãe não se importar se ela vai ficar ou não viva, desde que o filho salve-se, é que dá o tamanho da perda. Você morreria por aquele que o destino fez você acabar de enterrar. Para muitos, a vida não tem mais sentido. Tudo aquilo que a pessoa tinha planejado, que ela deixou de fazer, viajar, desfilar, trabalhar como guia turístico, que foi abdicado ontem, não adianta agora retomar. Isto não vai trazer aquele ser que você amou de volta aos seus braços. E há muito sofrimento. Um sofrimento que nós poderíamos dizer sem solução, se não houvesse uma saída. E não havia. Porque até então as religiões não tinham o que dizer para alguém que tivesse que suportar essa perda. A não ser, confie em Deus. Não se desespere. Como dizer para alguém que perdeu não só o corpo, mas perdeu todos os seus sonhos, numa situação de perda dessa natureza, que ele não fique triste? É quase uma ofensa. Mas, se até um passado recente as pessoas tinham que engolir sem entender, e alguns, por causa disto, abdicaram da ligação com Deus. Passaram a dizer que Deus não prestava, que Deus não sabia o que fazia, que Deus não era bom, porque ao invés de levar o velho, levou o jovem. E por causa disso, essas pessoas procuraram outros caminhos que não a manutenção da fé em algo que não entendiam. Mas esta dor não deixa de ser profunda, nem deixa de ser verdadeira. Ela é quase insanável. Mas, apesar desse quase, e ainda que ela não seja 100% sanável, ela tem remédio. E é isto que o capítulo 5 vai explicar, quando vai falar das mortes prematuras, da perda de entes que nós amamos. Nós vamos exibir para vocês, a título somente de recomendação para quem gosta de ler ou quem deseja ter acesso a alguma leitura destas. Eu não sei, nós provavelmente não tenhamos esses livros na banca. Nós não estamos mostrando a vocês que estão aqui para que vocês comprem. Não avisei ninguém na banca que ia falar desses livros, a não ser o Andrezinho, para ele colocar as capas para que vocês pudessem ver. Nós separamos 3 obras que são extremamente ricas como remédio para aqueles que acharam que perderam a razão de viver, mas podem descobrir que não perderam. E só mesmo
uma visão cósmica, capaz de levar o homem da terra para a verdade, representa potente remédio suficiente para atenuar uma dor deste tamanho. Daí então, nós recomendaríamos àqueles que estiverem interessados nisto, que lessem um livro muito pequeno, mas muito profundo, muito rico, chamado Perda de Entes Queridos, escrito por Zilda Rossim, da editora LAC. Este livro é tão importante que ele também é um dos livros mais procurados em língua espanhola. Pérdida de Seres Queridos. Traduzido pelo nosso Alípio em Mensagem Fraternal, em espanhol. Depois desse primeiro, nós selecionamos um outro que é escrito por um filósofo aqui da nossa cidade. Um irmão muito querido, muito respeitado, não só pelo seu cabedal científico, mas pela sua bondade natural, que é o nosso querido Regis de Moraes, cujo título é Na Maior das Perdas. Vocês também estão vendo, da editora M, esta obra, Na Maior das Perdas. E quando aqui dissemos que somente no caminho espírita nós poderemos encontrar compreensão gigantesca a respeito deste problema, de modo a que ele possa ser atenuado, o terceiro livro que vocês vão ver na tela demonstra isto. Obra compilada pelo nosso querido Dr. Elias Barbosa de Uberaba, cujo título é Enxugando Lágrimas. Uma das obras que reúnem cartas dos filhos que perderam a vida física e que, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sem que ele conhecesse nada dos detalhes, os pais ou os parentes que foram até os lugares onde Chico estava, receberam mensagens verdadeiras daqueles que eles achavam que tinham ficado debaixo da terra. Só existe um antídoto para a morte. Não é o consolo de ter um outro que também perdeu um filho. Não é a fé cega de que você tem que acreditar em Deus apesar da sua dor. Não é o fanatismo religioso que faz você negar o sofrimento. Não. O único antídoto para a morte se chama vida. E quando você, que achava que tudo tinha acabado, descobre que seu filho continua vivo, que ele vem através de uma outra pessoa e nos conta com todos os detalhes como estão nesses livros. O que aconteceu? Quando chamam os parentes pelos seus apelidos, que só eles conheciam na intimidade. Quando falam de detalhes que nunca ninguém teve acesso, a não ser as partes envolvidas. Não existe teoria parapsicológica capaz de matar o espírito, para que pai e mãe continuem no seu carreiro de espinhos. Não. Daí esse título, Enxugando Lágrimas, ser tão poético e tão verdadeiro. Porque pode ser que você não se interesse por saber a desgraça de uma família que você nunca viu, nunca ouviu, não sabe onde mora. Mas aquilo que está lá
Era o desespero de uma mãe, de um pai, de um filho, e que graças a um pedaço de papel, no qual foram escritos os detalhes que só um pai identifica no seu filho, seu coração se abranda, e a certeza de que ele não está morto devolve a você, se não a alegria de viver, pelo menos o esforço de seguir vivendo, sonhando com o dia do reencontro. E mais do que isso, se preparando todas as noites para estar com Ele do outro lado, como é possível. Não há uma religião na Terra que explique isso como você faz, mas a doutrina espírita explica, fornece com todos os detalhes a orientação necessária para que a pessoa possa, estando em equilíbrio, havendo autorização do mundo espiritual e havendo condições da entidade a quem amamos, encontrá-la durante o repouso físico. Nem o seu filho morreu, nem você está afastado dele. Só a vida pode fazer a dor da perda ser mitigada. E esta vida não é novidade. Não deveria ser surpresa no cristianismo. Encontramos a vida fluindo de um túmulo vazio. Maria de Nazaré provavelmente estava arrasada depois de ter visto seu filho sofrer como sofreu. Todos os seus amigos estavam amedrontados agora que não havia mais aquele a quem seguir. E, no entanto, eis que, vivo, aos olhos de todos, surge aquele que todos achavam ter morrido. Mas não é um fantasma, não é um fogo-fato ou um lençol levado pelo vento. É um ser identificado, que ora se faz ver, ora ninguém o reconhece. Que ora entra em contato com as pessoas de uma forma normal, ora está em contato ou entrando pelos lugares lacrados. Esta magia que não é magia, mas que os homens fizeram disso uma magia para engambelar a consciência amedrontada das pessoas, é a demonstração daquilo que Jesus estava falando há muito tempo, que não existe morte. E se ele pôde estar com os seus seguidores, com aqueles que duvidaram que ele tivesse ressuscitado, imagine se ele não deve ter estado com sua mãe, aquela que chorava a perda do seu filho, com sentimentos mais profundos do que todos os que o seguiam. Estar tendo o filho de volta, mesmo que fosse por um tempo curto, porque depois de 40 dias com os seus discípulos, ele se despede. Sobe numa pedra, de onde faz o último discurso, vamos dizer assim, conclamando os seus irmãos a que se amassem uns aos outros, e então começa a flutuar na direção do céu e desaparece. Obviamente não é um corpo de carne que está ali. Não havia drone, não havia helicóptero, não havia balão, não havia nada que puxasse Jesus para cima até que ele sumisse. Há a vida.
Mas por que nós passamos a cultuar a morte no lugar da vida? Porque nós vivemos fugindo das dificuldades e nunca nos preparando para estarmos adequadamente em forma. Nós perdemos a vida e temos medo da morte. Nós não queremos encontrá-la, mas nos aproximamos mais depressa todos os dias, porque nos matamos. Nos matamos por aquilo que comemos, por aquilo que bebemos, por aquilo que fazemos e por aquilo que sentimos. Como dizer que somos amantes da vida? Dizemos que queremos curtir a vida, desfrutá-la. Mas com a irresponsabilidade da criança que pensa que a escola é o recreio. E que pensa que a vida é o passeio turístico que a gente veio fazer aqui, para que nós saíssemos dele tão ou piores do que chegamos aqui. Tão ruins ou iguais ao que éramos antes. Quando os pais começaram, ao longo das tarefas de intercâmbio mediúnico, a receber os filhos em pedaços de papel, os próprios filhos lhes diziam: pare de chorar. Suas lágrimas, suas dores, acidificam o meu ser. Caem sobre mim como se fossem ácidos corrosivos. Eu não morri, estou vivo. Se você deseja me fazer feliz, tenha coragem de fazer alguém feliz. Me veja na figura de uma criança abandonada, me veja na figura de uma criança sem mãe. Pegue esta criança e faça alguma coisa por ela. E então, pais que perderam filhos, entendendo que os filhos nunca foram embora, começaram a amar os filhos alheios e começaram a criar creches, albergues, asilos que viessem a dar aos que estavam vivos um amor que eles queriam dar para o próprio filho, que havia encaminhado esse amor aos filhos dos outros. E então a terra começou a melhorar, da mágoa, da tristeza, do abatimento, às vezes da revolta, até mesmo da vontade de morrer de alguns adultos que não tinham mais a quem abraçar. Agora, surgiam órfãos que haviam encontrado a esperança, seres que podiam ser acolhidos para dormir em segurança, que tivessem um chuveiro para tomar banho, uma tia para orientar, algum professor para ensinar as primeiras letras. Graças à vida daquele que se achava morto, ou que se pensava morto, e que vem dizer: mamãe, eu vejo você chorando atrás da porta, para que o papai não fique mais triste do que ele está. Eu vejo quando você vai para o fundo do quintal, se esconder e pedir a Deus que te leve. Eu estou ouvindo as suas rogativas, mamãe. Não faça isso. Eu estou com você para dizer a você que outros precisam de você. Eu que tive a honra de ter uma mãe tão amorosa, agradeço a Deus a possibilidade de outros irmãos como eu poderem ter uma mãe assim. E cada vez que você pegar um desconhecido no colo, eu te beijarei. E cada vez que você der de comer a um faminto, eu estarei com você.
E depois que seus cabelos ficarem brancos e quando chegar a hora de voltar, eu vou te receber. Que coração é tão egoísta que prefere o mar de dor e de lamúria à exortação do filho querido que está vivo e que toca naquilo que só a mulher sabe que ela está fazendo, porque faz sozinha, escondida para não ser vista. Em uma das mais lindas páginas que falam a respeito do contato de mãe e filho, de pai e filho, nós nos recordamos, quando tocamos nesse assunto, a história que envolve Francisco Cândido Xavier, que era esta antena mais sensível que a Terra teve modernamente para esse tipo de contato. Chico Xavier está em São Paulo, hospedado na casa de uma família amiga, aguardando uma tarde de autógrafos nos diários associados da época. E então entra um espírito e diz para ele: Chico, meu filho precisa de você. Você tem que me ajudar a salvar o meu filho. Eu vou fazer de tudo para levá-lo até o Diários Associados hoje à tarde. Converse com ele. A agonia da mãe era muito intensa. Chico entendera que se tratava de um assunto grave. Prometeu que ia fazer o possível. Não conhecia o filho. Mas chegou o horário, foram para os Diários Associados, e ele então está no ambiente, conversando com as pessoas em grupinhos, quando chega um rapaz que ele nunca tinha visto, e o rapaz nunca o tinha visto. E então, enquanto conversam, Chico se vira para ele e diz: Guga, eu gostei muito do bilhete que você me mandou. Olhando para o moço, o rapaz olha para ele assim, meio incomodado, meio perturbado, mas não quer contradizer, nem quer pedir explicação. Talvez o Chico estivesse confundindo-o com alguém. Chico continua conversando. Mais 5, 10 minutos, Chico repete: Guga, eu gostei muito do bilhete que você me escreveu. Ele fica assim, mais ainda atarantado. Esse homem já está ficando velho. Ele pensa consigo mesmo: esse homem deve estar meio lelé da cuca, eu nunca vi esse cara, como é que eu posso ter mandado o bilhete para ele? Quando o Chico diz, depois de um tempinho, de novo, pela terceira vez, ele não aguenta, diz: o senhor me desculpe, mas eu não sei quem é o senhor, eu nunca escrevi nada para o senhor. Aí, sorrindo, com o jeito mineiro que ele tinha, ele disse: não, meu filho, não sou eu que está dizendo isso para você. Então quem que é? É a sua mãe. A sua mãe está dizendo que ela ficou muito feliz com o bilhete que você mandou para ela. Ela está dizendo, e aí estava todo mundo parado ouvindo aquele diálogo naquele momento. A sua mãe está dizendo que quando ela foi ser enterrada, no velório que estava acontecendo, provavelmente no Teatro Municipal, antes de fechar o caixão, você dobrou um bilhete que você escreveu e que dizia o seguinte: mãe, vai em paz, que aqui a gente se vira. E você dobrou e colocou debaixo da cabeça dela, sem que ninguém soubesse o que estava escrito. Mas ela é sua mãe.
ela sabe. A altura, não só o rapaz estava chorando, mas todos os que estavam ouvindo isso estavam chorando, porque as lágrimas abundantes do filho demonstravam que de verdade havia ali fundamento para ele estar daquele jeito. E ele começa a contar: isso é verdade, só eu sei, fui eu que escrevi. Quando o caixão da minha mãe foi fechado, eu fui o último que esteve com ela. E ninguém mais se aproximou. Eu coloquei esse bilhete debaixo da sua cabeça. Sua mãe, Cacilda Becker, a conhecida atriz do teatro brasileiro, foi enterrada logo depois. E aí ele começa: eu estou desesperado, eu estava desesperado e só minha mãe podia me ajudar. Então, ontem, eu estava em cima de um viaduto, porque eu ia me jogar. Mas antes de eu me jogar de cima do viaduto, eu fiz uma prece para minha mãe e falei com ela: mãe, me ajuda! Me ajuda, mãe! Mas não demore, porque senão vai ser muito tarde. Então o Chico entendeu por que a mãe estava tão desesperada naquele dia, na véspera. Precisava salvar o seu filho do suicídio. E ele, que não tinha nenhuma crença em nada, ele que estava se sentindo sozinho e abandonado, ainda mais pelo coração generoso da sua mãe, teve a sua mãe de volta, naquela tarde. Que mistério pode existir na mente de um filho que escreve um último bilhete que só ele sabe? Nem a sua mãe leu o bilhete enquanto estava viva. Lacra-o nas suas mãos e coloca debaixo da cabeça dela, do seu corpo endurecido. E a mãe, palavra por palavra, soletra o que está escrito no bilhete. Como não ter a mãe de volta? Como não sentir que existe vida? Como não encontrar Jesus andando e dizer: Senhor, deixa eu pôr as minhas mãos nas tuas chagas, porque eu sei que você está vivo. Só a vida mata a morte. E se de verdade não traz o Filho em carne e osso, dá a você condições de estar com Ele em espírito. Não só com o filho, com a mãe, com o tio, com o avô, com o amigo. De tal maneira que pode parecer estranho para alguns que na doutrina espírita não existe a palavra morte. Porque esta palavra, herdada de todos os nossos ancestrais, vem carregada de todo um sinistro presságio, um funéreo sentimento, um buraco sem fim, onde são jogadas as esperanças. Não, não é assim. Não existe a morte. E então os espíritos e o próprio Allan Kardec, ao invés de dizer morte, prefere escolher a palavra desencarnação. Porque quando nós vamos como espírito ter um novo corpo, nós vamos encarnar. O espírito é o espírito. O corpo é a roupa. Quando você, toda manhã, se levanta, toma o seu banho e vai se preparar para o dia de trabalho, você está nu e escolhe uma roupa para vestir. E então aquela roupa vai ficar com você pelo período do seu dia. Mas a roupa não é você. Ela apenas te protege, ela apenas te reveste. Quando você, depois de todo o dia de trabalho, volta suado para casa,
Aquela roupa pode ter sido manchada por um molho que você estava comendo que caiu, ela pode ter ficado marcada com o suor, pode ter sofrido gotas de tinta no lugar em que você estava. Não importa o que tenha acontecido, ela pode ter se rasgado. Alguma fagulha pode tê-la queimado. Você pode ter enroscado a alça da sua manga na porta, na maçaneta da porta, e aquilo rasgou a sua blusa. Você continua vestido, mas a sua blusa está meio que desbaratada. Mas quando chega o fim do dia, você tira aquela roupa que põe para lavar e veste outra. Assim é o mecanismo da vida. Vida abundante e constante, que você toma uma roupa de carne, fica com ela por todo o período de trabalho de uma existência, e quando ela começa a se desfazer, você a devolve e continua a viver. Você perde a carne, mas não perde a vida. Por isso, a palavra desencarnação vem com este sentido. Um sentido de esperança, não é a morte. É apenas tornar invisível aquilo que continua a existir. Mas não significa tornar inacessível. Porque você pode acessar. Se eu fizer aqui uma pergunta para vocês que estão sentados, e até para vocês que nos estão assistindo, perderam entes queridos, quem já sonhou com algum deles, alguma vez na vida? Levanta a mão. É unânime. E são, às vezes, muitas vezes, que você possa pensar, não, é que eu tenho a cabeça muito centrada na pessoa, eu só fico pensando nela. Mas vocês todos são alucinados pelos defuntos? Vocês não têm outra coisa para fazer a não ser ficar pensando? Vocês vão todo dia no cemitério, vão todo dia na lápide, ficam lá, eu quero sonhar, eu quero que você venha, eu quero ir com você. Não, você esquece. Você está seguindo a sua vida. Agora você está se dedicando aos seus filhos, agora está dedicando ao seu trabalho, e de repente, ou você está agoniado, ou vai passar por um problema, ou você vai ser necessário receber ajuda. E então você sonha. E sonha às vezes com tal nitidez que você começa a chorar e acorda chorando, porque você volta a sentir a emoção daquele ser, volta a ter o carinho e sentir o conforto. Quando você está nessa situação, você tem convicção de que a morte não existe. Você não está vendo apenas um filme velho. Você sonhou quando você era criança, sua mãe levou você no parquinho e ela ficou rodando você no carrossel. Você não está sonhando isso, você está sonhando com alguém que você sabe que é sua mãe, que tem até uma aparência mais jovem, que está vestida com outro jeito, que está falando com você com a mesma intimidade, apesar de o rosto dela não ser mais daquela velhinha que você havia conhecido no fim da vida. Não, é sua mãe. É seu pai, é seu avô, seu tio, seu irmão, seu marido, sua esposa. Se todos vocês levantaram a mão, isto é uma regra. A vida se confirma pelas mãos que vocês levantaram. Porque se não fosse uma regra, teríamos 2, 3 pessoas que talvez, por força de uma saudade terrível, por força de um evento que fez ela lembrar, talvez tenham sonhado com um filme velho, de alguém que há muito tempo atrás ficou marcado em você e você repete aquilo. Não, você não sonhou deste jeito. E quando você acorda, seja com a felicidade de ter estado com essa pessoa, seja com a emoção de a tê-la encontrado, o seu dia é totalmente diferente. Aquilo que parecia difícil, aquilo que parecia sem solução, agora tem outro prisma para você olhar.
E é isto que enxuga lágrimas, que dá a convicção de que você não precisa morrer para encontrar aqueles que vocês pensam que partiram. A melhor maneira de estar com eles é viver. Viver com decência, viver com ideal, viver com alegria, dizendo: Senhor, que bom que eu sei que quem eu amo continua me amando. Que estará sendo muito feliz ao perceber que eu não fiquei debaixo da cama, atrás do armário, que eu não fiquei deprimida ou deprimido em desespero. A morte de um não significou a morte de todos. De verdade, não houve nenhuma morte. E ao mesmo tempo, a ausência de quem partiu significou despertamento de quem ficou. Despertar para uma vida eficiente e útil, uma vida verdadeira, uma vida autêntica, uma vida que vale a pena ser investida naquilo que signifique mais vida. Infelizmente, apesar de Jesus ter saído do túmulo, a única religião cristã que eu conheço que medica a morte com a vida é a doutrina espírita. Seja porque fala a sua razão para você compreender a lógica da vida, seja porque dá voz aos que estão vivos do outro lado, para que você saiba que é verdade. E então, quando isso fica dentro de nós, já não precisamos mais sofrer. Teremos saudade. E a saudade vai nos fazer chorar de vez em quando. A saudade vai nos fazer relembrar daquilo que era mais fácil quando a pessoa estava perto. Mas essa saudade não é o fim. Não é o desejar morrer também. Esse é apenas um hiato, é apenas um respiro. É apenas um staccato na música, para que a música prossiga. Porque nós estamos todos condenados à vida. Se existe um consolo, este é o maior de todos. A bondade e o amor de Deus não condena o seu Filho ao fim, condena todos nós ao eterno manter-se, ao eterno crescer, ao eterno ser feliz e fazer feliz. E quando você entende isto, você não apenas olha a tumba, a cova, o caixão de outro jeito. Não. Você olha na sua família, você olha aqueles que estão hoje na sua casa, e você pensa: eu acho que eu já fui filho deste. Eu tenho tanto carinho por este que eu acho que este que é meu filho já deve ter sido meu pai. Porque você descobre que esta lei do universo, que mantém a vida em abundância, permite que aqueles que se amem se reencontrem. Nas inúmeras viagens para a escola, você não viaja sozinho. Você mora com alguém que já viveu com você. Você está na companhia de alguém que já foi ou seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão.
E se você tem algum antagonismo ou alguma irritação que não tenha remédio, é justamente por isso que você vai encontrar o motivo de estar ali. Do mesmo jeito que você pode estar com aqueles com quem você já se entendeu, você também encontra aqueles que deixamos abandonados no meio da estrada. Você encontra do seu lado a oportunidade de abraçar aquele que você não gostava, que agora é seu irmão, agora é aquele que vai estar nos seus braços. E é isso que às vezes gera os conflitos de pessoa a pessoa, dependendo da maneira como elas entendam a vida. Somente isto explica o antagonismo gratuito ou a simpatia fácil entre aqueles que estão vivendo juntos. E se isto é algo áspero, agradeça a Deus. Porque você pode corrigir a aspereza agora, aguentando, tendo paciência, conversando sobre estes temas do Espírito, inoculando nas crianças a noção de que ela nunca vai morrer e que nós todos vamos nos reencontrando ao longo da estrada. Para que quando chegar a adolescência, a juventude e aquelas lembranças arquivadas no inconsciente brotarem na mente e a pessoa ficar irritada com a sua voz, ao mesmo tempo ela sinta gratidão por aquilo que você fez para ela quando ela era pequena, pela confiança que você lhe deu. Pode ser que agora a maturidade esteja fazendo o conflito surgir na personalidade que está desabrochando. Mas se você semeou carinho, se você deu a ela o ambiente para que ela fosse feliz e confiasse em você, ela pode ter um momento, como acontece com muitos adolescentes, um momento de fúria, um momento de raiva, de irritação. E depois vai para o meio da rua ou vai para andar por aí sem rumo. E lá dentro dela se recorda que quando tinha medo do trovão, corria para a cama da mãe ou do pai. Quando passou um dia por problema, o pai foi lá e o acolheu. Quando estava doente, quando foi operado, o pai entrou na sala de cirurgia e segurou a mão dele até o fim. Como eu podia ter falado aquilo para meu pai, que foi tão bom comigo? A nova vida vai se decalcando sobre a velha. E aquilo que era antagonismo, passado o furor da tempestade, desse redescobrimento de si próprio, se acalma na maturidade, que agora admira o velho, a velha, reconhece quantos sacrifícios fizeram, como foram bons. Que coisa mais linda pode existir do que criar um laboratório amoroso para refundir as substâncias antagônicas e fazer delas um amálgama renovado, tornando os espíritos que antes eram adversários, pelo menos agora, tolerantes um com o outro. É isto que nos faz sofrer menos. E o entendimento da lei significa entender a generosidade de Deus. Que saibamos reconhecê-la sem ter medo dela. E que se hoje nossa consciência nos acusa de alguma coisa, que nós aproveitemos esse momento de arrependimento ou de lembrança e façamos o que é necessário para jogar no lixo para sempre. Peçamos desculpas
procuremos as pessoas, abracemos, demonstremos nosso arrependimento. Porque enquanto estamos no caminho, diz Jesus, reconcilia-te com Ele. Essa é a hora. Enquanto está no caminho. Porque pode chegar um momento em que aquele que estava andando com você seja chamado. E aí você não tem mais como reconciliar-se com ele. Terá perdido a oportunidade. Mesmo que ele não queira se reconciliar, mesmo que a outra parte seja dura, inflexível, não importa. Isso não é um problema seu, é problema dela. Faça a sua parte com amor. Que diante da lei do universo esteja escrito: persistiu a mágoa por culpa do outro, não por sua culpa. E quando você faz isso, de verdade, você não está mais preso à pessoa. A lei do universo considera que a sua parte você cumpriu. A outra talvez precise de você. Aquele que não quis, aquela que não quis, desculpá-lo ou desculpá-la. Talvez precise de você para ter um novo corpo amanhã. Vai precisar te amar de algum jeito. Vai precisar ajoelhar-se na beira da cama daquela que agora vai ser sua futura mãe e dizer: mãe, você me pediu desculpa outrora e eu não quis. Mas eu venho agora humildemente te pedir perdão e pedir que você me aceite como seu filho. Porque eu preciso muito renascer e você é a minha única opção. É assim que funciona. Nós nunca perdemos por nos arrepender e corrigir o mal. Porque quando nós não fazemos isso, só a vergonha que vamos passar já é muito maior do que o que nos custaria ter pedido desculpa ou ter aceitado estender a mão e dizer: aqui morre nossas diferenças, aqui morrem nossos ódios. Quando entrarem na sala de passe, saibam que estes seres que todos vocês já sonharam um dia, sabem que nós estamos falando deles. E sabem que vocês estão na casa deles. Porque esta é a casa de Deus, dos Espíritos. Abram-se para que este entendimento de alma a alma possa carregar vocês de alegrias verdadeiras, de vontade de viver de uma forma decente no amor e corajosa na bondade. Quando entrarem lá, pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus. É com muita alegria que mais uma vez levamos a oração do nosso sentimento aos teus pés, gratos por termos a honra de estarmos no mundo compreendendo a missão que realizaremos nesta vida. Uma que não é necessariamente conquistar bens, apesar de eles serem importantes, embonecarmos-nos com aparências atraentes, mesmo que não haja no desejo estético de harmonizarmos-nos nenhum pecado. Nós estaremos vivendo no mundo com um objetivo que está acima dessas rotinas para as quais já estamos preparados. Nós sabemos lutar para sobreviver
Nós sabemos, inclusive, revidar ofensas. Nós somos doutores em recolher com as unhas, se necessário, tudo aquilo que nos pertença por direito. Mas ainda, Senhor, carecemos da sabedoria que nos aponta a estrada segura para uma vida construtiva, uma vida produtiva, uma vida missionária, que não significa tomar um hábito religioso e isolar-se da humanidade, mas ao contrário, realizar coisas que sejam úteis e que não tenham como objetivo principal o próprio benefício, ou o benefício daqueles que orbitam a nossa esfera, a quem nos devotamos como se fossem nossa propriedade. Porque o amor de pai para filho, de mãe para filho, muitas vezes, é confundido com o domínio que se exerce sobre seres que nós dizemos amar, mas ainda muitas vezes não compreendemos o significado de um sentimento nobre. E então defendemos a prole como se estivéssemos fazendo a coisa mais linda, esquecidos de que o egoísmo pensa em si e nos seus e despreza os demais. Assim, querido amigo, compreendendo o amor como uma forma de viver, como uma missão de sermos agentes do bem, nós amemos os nossos, mas também abramos espaço para amar aqueles que não têm quem os ame. É por isso que, mais uma vez, nós cantaremos do fundo do coração